Falar de dons numa cultura como a nossa, que celebra estrelas, traz um desafio inicial para nós. Porque muitas vezes nós confundimos alguém que tem um dom e desenvolve o dom com uma estrela. E uma estrela, muitas vezes, de alta performance. No discurso do dia a dia, por vezes, as estrelas são louvadas a tal ponto que elas são descoladas de um contexto comunitário. A estrela tem valor por si mesma. E por vezes, quando nós pensamos e refletimos sobre o dom e somos convidados a desenvolver os nossos dons, precisamos lidar com essa questão do estrelato. E pensando nisso, que dom não é estrelato, em Romanos capítulo de número 12, quando Paulo está falando sobre o uso dos dons para a igreja que estava em Roma, ele diz assim: e que ninguém pense de si mesmo mais do que convém. E talvez se a gente fosse traduzir numa linguagem popular, poderíamos dizer assim: não se ache. Mas a cultura do estrelismo, ela tem um outro extremo. O outro extremo é quando as pessoas deixam de exercer o seu dom, a sua função, o seu ministério, ou se sentem diminuídas. Nesse sentido, 1 Timóteo, capítulo de número 4, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que estava enfrentando alguns desafios e também devido à sua juventude, ele diz, no versículo 14, não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Ou seja, no outro extremo, nós corremos o risco de se perder. Então, nessa cultura, convém, quando nós falamos de dons, evitarmos dois extremos. O extremo dos que se acham e o extremo dos que se perdem. Qual seria o equilíbrio? O equilíbrio talvez seria o encontrar-se. Quando Paulo diz em Romanos 12, versículo 3, mas pense de si mesmo com equilíbrio. E nesse processo de pensar de nós mesmos com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu, envolve também um exercício de reflexão a partir da nossa comunidade. O dom é sempre uma manifestação concreta da graça de Deus que dialoga de forma muito profunda com a realidade na qual nós estamos inseridos. O dom é a expressão do cuidado de Deus pela sua comunidade. Quando nós nos achamos, pervertemos o dom. Quando nós nos perdemos, nós também deixamos de abençoar o corpo da igreja com o dom que nos foi atribuído. Que possamos seguir o erro, a recomendação do apóstolo Paulo, pensando de nós mesmos o que convém, aperfeiçoando o nosso dom, reacendendo a chama da nossa vocação, melhorando sempre naquilo que nós somos chamados por Deus a contribuir com os nossos irmãos e irmãs. Dom é a ação do Espírito na nossa vida. Não se ache nem se perca, mas se encontre no corpo.